Muito bem, estamos aqui para dar continuidade nesse estudo no livro dos Salmos. Nós estamos concluindo o Salmo 125, que é o salmo de segurança daqueles que confiam em Deus. Como diz o verso 1, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E no verso 4, que nós estávamos comentando no vídeo anterior, faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. E o último verso desse salmo, bem curto, que só tem 5 versos, diz: quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos. Então, verso 4, faze bem ao Senhor aos que são retos de coração, mas quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Tem gente que tem caminho tortuoso, que em vez de andar no caminho direito, caminho reto, entra pelo caminho tortuoso. Olha aí a consequência disso. Levá-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Então o Senhor vai agir com eles, com aqueles que praticam a maldade. E finalmente termina declarando a paz em Israel. Não é? No Salmo 122, nós lemos: haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém, 122, verso 7. E no Salmo 125, ele pede pela paz sobre todo Israel. Esses salmos são chamados salmos de peregrinação, do Salmo 120 ao Salmo de número 134. Agora nós vamos entrar no Salmo 126. Salmo de número 126 é um consolo para os que choram, também é parte do cântico de peregrinação. Às vezes a epígrafe diz cântico dos degraus, porque Jerusalém ficava num lugar alto, quando eles iam caminhando para lá, então é um cântico para os que choram. Salmo 126 diz: esse é um lamento da comunidade que lembra um período passado em que Deus demonstrou misericórdia sobre o seu povo, verso 1, e pede uma nova demonstração dessa misericórdia no verso 4. O Salmo não especifica qual foi o ato da misericórdia, nem a situação da crise, conforme o verso 1. Em tempos de crise, o povo de Deus pode buscar encorajamento em demonstrações passadas da misericórdia e orar por mais delas. As expressões recorrentes que ligam as duas metades do Salmo são restaurar a sorte, verso 1 e 4, e o júbilo, verso 2, 5 e 6. O Salmo também lembra ao povo de Deus que o seu bem-estar tem influência nas nações ao seu redor. Então, as nações à roda deles. Vamos então para o Salmo 126. Deus é louvado porque retirou o cativeiro do seu povo. Esse salmo muito bem pode ser lembrado após o cativeiro de Judá na Babilônia. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Note a menção de Sião novamente. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E aí o verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Então o Senhor trouxe o seu povo de volta, por isso havia alegria, e dizendo grandes coisas, as próprias nações iriam reconhecer as grandes coisas. Certamente esse salmo pode ser colocado após o exílio. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Em qualquer ocasião, em qualquer época, nós podemos cantar isso, que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Verso 4, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor,
como as correntes do sul. Então, ao mesmo tempo que diz quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, também ainda pede que havia ainda outros no cativeiro. Nós sabemos que o regresso do cativeiro não se deu todo de uma vez, assim como o povo foi ao cativeiro em 3 levas. Na primeira leva foi Daniel e seus amigos, ano 605 a.C. Uma segunda leva foi mais 10.000 pessoas, onde o profeta Ezequiel também foi, ano 597 a.C. E a última, no ano 586 a.C., quando o templo foi derribado pelas tropas de Nabucodonosor e os muros também fendidos. Nessa época, o rei era Zedequias. Nabucodonosor mandou prender os seus filhos e mataram na frente do rei Zedequias e depois furaram-lhe os olhos. O retorno do cativeiro também se deu em 3 levas. No ano 538, saiu o edito de Ciro para que a primeira leva voltasse com Zorobabel. Depois nós vamos ter uma segunda leva no ano 458, 457, sobre a liderança de Esdras, para que também retorne. E uma última leva em 444 a.C., alguns também colocam 445, com Neemias para a reconstrução dos muros. Então, aí, quando ele diz, faz regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, pode ser que esse salmo foi composto entre a primeira leva, ou a segunda, ou na segunda, entre a terceira leva, que ainda estavam alguns no cativeiro. Faz-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E aí diz, verso 5, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Esse verso é também usado para a obra evangelística. Quantas vezes choramos pelas almas, clamamos, semeando em lágrimas a palavra de Deus, cegarão com alegria. Verso 6 fala de levar a preciosa semente. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, andando e chorando, vai levando a preciosa semente. Não é? Claro que está falando, podia ser uma referência semente na terra. Jesus contou uma parábola do semeador, mas também pode ser a semente do evangelho, a semente da palavra de Deus, que voltará com alegria, trazendo os seus molhos, né? Sua colheita. Aqui tem a ver com a parábola do semeador, de Mateus capítulo 13, retrata isso, Jesus falando que o semeador saiu a semear. Não é? Nós podemos ver que há 3 dimensões no Salmo 126. A primeira, o salmista se refere nesse salmo à surpreendente liberdade do povo, após um período sofrido de escravidão e angústia, conhecido como cativeiro de Babilônia. Também se refere em detalhes sobre isso no Salmo 137. Provavelmente Esdras ou algum dos profetas que vieram com o primeiro retorno de Israel para Jerusalém escreveu esse salmo. Ou Zorobabel, Josué, pode ter escrito Esdras na segunda leva, não é? Existe uma lição muito especial para a igreja, que visto que todos que experimentam uma liberdade espiritual, nós também estamos num cativeiro espiritual pelo inimigo da nossa alma e saímos desse cativeiro pela salvação em Cristo Jesus. E terceiro, existe nesse salmo uma preciosa lição missionária da semente, que ajuda tanto a tarefa do missionário, quanto também a sua futura recompensa. Aquele que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 127, lindo salmo. Aqui, vamos a Salmo 126. Vamos agora para o Salmo 127. Esse Salmo 127, ele também é de Salomão. Há 2 salmos que são atribuídos a Salomão. O Salmo 72 e agora o 127.
que fala da segurança, da prosperidade e fecundidade que vem somente de Deus. Não é? Deus é que guarda a cidade, senão em vão vigia sentinelas. Deus é que abençoa o nosso trabalho, senão inútil é levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão de dores. O Salmo 127 tem nesse tema básico, é um salmo de sabedoria, e que sem a bênção de Deus, todo o trabalho humano é inútil. Quem abençoa as obras em nossas mãos é Deus. Isso então está explícito nos versos 1 e 2, e implícito no verso 3 e 5, em que os piedosos devem ver seus filhos como um presente de Deus. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Cada vida humana que vem, cada filho que é atribuído a nós é um presente de Deus, é herança. Os Salmos 127 e 128, os dois juntos formam um par. São poemas de sabedoria nos cânticos de peregrinação, enquanto o povo peregrinava para ir adorar no meio com suas famílias, vendo seus filhos, eles vão lembrar desse salmo. Alguns atribuem também o 128 a Salomão. E se Salomão escreveu tanto o 127 quanto o 128, que são salmos pares, Salomão teria escrito então 3 salmos. Os temas da sabedoria são adequados para os peregrinos que, desejosos de adorar, porque no Antigo Testamento a fidelidade da vida diária, a ênfase à sabedoria e a vitalidade na adoração caminham juntas. Veja também o Salmo 111. Os cristãos precisam dos mesmos lembretes. Esse salmo, junto com o Salmo 72, é o atributo a Salomão. Deus deu a Salomão grande sabedoria, de acordo com 1 Reis 4, 29 a 34. Embora esse rei muitas vezes não tenha permanecido fiel a Deus, conforme 1 Reis 11, 1 a 8, mas ele escreveu muitas coisas de Deus. Vamos ver então esse salmo, um salmo lindo, cântico, a epígrafe diz, Cântico dos Degraus de Salomão, onde ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Note que Salomão é o mesmo escritor de Eclesiastes que diz que tudo é vaidade, não é? E a palavra vaidade vem de coisas vãs. E ele diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2 vezes a palavra em vão aparece aqui, no guardar e no edificar. Se não é o Senhor edificando, todo o trabalho é vão. Se não é o Senhor guardando, todo o trabalho de proteção também é vão. Quem guarda as nossas vidas, quem edifica a nossa casa é o Senhor. Fica claro isso, que o Senhor tanto edifica a nossa casa, quanto o Senhor guarda as nossas vidas. Nós estamos vivendo aí uma pandemia. Quem aqui pode guardar a nossa vida? É o Senhor. Você pode fazer o que você quiser. Não é como teve gente que nem de casa saiu e acabou pegando o vírus na mesma. Então, se o Senhor não guarda, é em vão. Você também não vai ser imprudente se misturar numa multidão para pegar o vírus. Ah, Deus me guarda, eu vou fazer isso. Como eu já disse antes, eu creio que Deus guarda, mas quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os 2 lados para ver se não vem carro. Eu faço a minha parte, não é? Isso também é ser imprudente ou tentar a Deus, vou me misturar numa multidão porque o Senhor guarda. Não é isso. Mas se o Senhor não guardar, é tudo em vão. Quem guarda a nossa vida, quem edifica a nossa casa é Deus. A verso 2 ainda. Inútil vos será levantar de madrugada. Muita gente acorda cedo mesmo, e é bom acordar cedo, não é? De madrugada, e repousa até tarde, trabalha 10, 12 horas, come o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Não é? Diz que se é inútil levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, sem a bênção de Deus.
pois quem abençoa o fruto do nosso trabalho, quem abençoa e dá-nos um sono tranquilo à noite é Deus. Diz, pois assim dá ele aos seus amados o sono do justo, o sono daquele que ama a Deus, daquele que teme a Deus, é um sono doce e é Deus que dá esse sono. Salomão também escreve em Eclesiastes 5:12, ele diz, doce é o sono do trabalhador. Salomão entendia de sono, né, e de trabalho, ele diz que doce era o sono do trabalhador, Eclesiastes 5:12. E aqui, Salmo 127, verso 2, ele dá os seus amados o sono. Verso 3, né, às vezes o ímpio tem noites de insônia, enquanto o justo tem um sono tranquilo, porque quem dá o sono aos seus amados é Deus. Verso 3, eis que os filhos, olha só, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A sua recompensa nesta vida são nossos filhos que Deus dá. Esses filhos é a continuação da nossa geração. Em alguns salmos, o salmista ora para que o ímpio, o nome dele seja apagado, a memória dele, ou seja, que ele não tenha geração, que a sua geração não continue. Mas o ato de continuar a nossa geração, de a nossa árvore genealógica seguir, e os nossos descendentes que virão, é um ato da bondade de Deus, para que o nosso nome não se apague, a nossa memória não se acabe. Então, nossos descendentes, eles serão bênçãos na mão do Senhor, por isso que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Os anos passam, a nossa geração, nós envelhecemos, esperamos que os nossos filhos, nossos netos, continuem a nossa herança. Eu mesmo colecionei diversos livros na minha vida, devo ter aí perto de mais de 7.000 livros na minha biblioteca e gostaria de um dia passar, quem sabe, para um neto, para alguém, para que ele continue e possa regozijar daquilo que eu edifiquei. Não sei, creio que não vou deixar grandes fortunas, né? Espero não deixar dívidas para a minha geração que virá, mas se eu posso deixar alguma herança para meus netos, meus bisnetos, sei lá quanto tempo eu vou viver, é deixar alguns livros que acumulei na minha vida. Então, essa será uma herança, porque eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Agradeça a Deus pela sua geração, como flechas, olha, como flechas na mão de um valente. O valente se utilizava das flechas para ganhar as batalhas. E os filhos são como flechas na mão de um valente. Eles vão continuar o nosso objetivo, o nosso alvo, o legado que Deus nos dá. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade, da nossa mocidade, são como uma flecha. No caso do rei, os seus filhos seriam seus herdeiros ao trono. Então, todo rei tinha que ter um herdeiro ao trono. Quando nós estudamos Crônicas e Livro de Reis, nós vimos aquela rainha má, Atalia, que tentou acabar com todos os descendentes de Davi. Não é? Ela tentou matar todos, mas foi guardado um. Um foi guardado. O rei Joás foi guardado, não é, pela sua irmã, na casa do Senhor, e esse rei foi o que assumiu depois o reinado quando tiraram a Atalia. Então, como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Eu fico imaginando os israelitas indo para adorar e cantando esse hino, esse salmo de peregrinação e olhando para os seus filhos e vendo a geração futura. Verso de número 5 é outra bem-aventurança do livro dos Salmos. Eu uma hora vou fazer um programa especial com todas as bem-aventuranças dos Salmos. E diz aqui, bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvaja, o homem que tem muitos filhos. Uma das marcas da prosperidade de um homem em Israel
era a quantidade de filhos. Jó era um homem próspero e Jó tinha 10 filhos, logo no primeiro capítulo do livro de Jó. Então, bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvaja. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Interessante, seus inimigos à porta, mencionadas as cidades, tinham os seus muros e normalmente se faziam os negócios, os tratados na porta da cidade. Era ali que era decidido muitas coisas à porta da cidade. Então, o homem que tivesse muitos filhos, todos reconheceriam já aquele homem à porta da sua cidade, não é? Então, olha só, bem-aventurado o homem que enche dele sua vara, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Imagina um homem com muitos filhos e o inimigo vem, aí o inimigo vai tomar mais cuidado, principalmente se fizer mal ao homem, porque tem vários vingadores contra ele. Por isso que diz, quando falarem com seus inimigos à porta, não serão confundidos. A palavra flecha que aparece aqui, ela aparece algumas vezes no livro dos Salmos. Eu vou mencionar essa palavra flechas 12 vezes. Está aqui, flechas na corda, Salmo 11, verso 2. Flechas postas nas cordas, Salmo 21, 12. Flechas que se cravaram em mim, Salmo 38, 2. Quarto, flechas agudas no coração dos inimigos, Salmo 45, 5. Quinto, flechas que são dentes, Salmo 57, 4. Flechas armadas, Salmo 58, 7. Flechas que são palavras amargas, Salmo 64, 3. Flechas quebradas, Salmo 76, 3. Flechas que correm de uma parte para a outra, Salmo 77, 17. Flechas agudas dos poderosos, Salmo 120, verso 4. Flechas na mão do valente, Salmo 127, verso 4, e flechas que desbaratam, Salmo 144, verso 6. 12 vezes aqui no livro dos Salmos, flechas. Vamos para o Salmo 128, que é um salmo par com 127, não é? Alguns chegam a dizer que o mesmo compositor, talvez foi o mesmo homem, ou o compositor ser anônimo do salmo, porque na epígrafe não diz quem compôs. Ele baseou muito no Salmo 127. Esse salmo de sabedoria desenvolve alguns dos tópicos do Salmo 127. O Salmo 127 terminou com feliz o homem, com bem-aventurado o homem, né, que enche dele sua vagem. E o Salmo 128 começa com bem-aventurado. Então, o Salmo 128 descreve um pouco mais a felicidade desse homem. No contexto do antigo Israel, a felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos reunidos ao redor da mesa. Isso era prosperidade em Israel. Muita gente pensa em prosperidade, só pensa em dinheiro. Eu costumo dizer, prosperidade existe alguns componentes que não é dinheiro. Por exemplo, a saúde é importante. Não adianta ter milhões e estar terminal câncer. O dinheiro não faz nada por você nessa hora. Sim, é bom ter dinheiro, mas você tem que ter saúde, que é uma grande riqueza, não é? Então, dinheiro, a saúde, amigos, paz e Deus. Isso são os componentes de uma verdadeira prosperidade. No contexto do Antigo Testamento, o homem que tivesse uma esposa fiel, filhos ao redor de sua mesa e tivesse uma grande fazenda, esse homem era um homem próspero. O final do Salmo mostra que nem a sabedoria, nem a felicidade são individualistas. Ambas estão relacionadas com a realidade maior do bem-estar do povo de Deus. Ou seja, não é algo só meu, mas todo o povo de Deus está envolvido. Então o Salmo 127 termina com bem-aventurado o homem que enche deles a alvaja,
E aí o Salmo 128 começa com bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem que teme ao Senhor, aqui está o princípio da sabedoria. E anda nos seus caminhos, nos caminhos de Deus. Diz que esse homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos de Deus, comerá do trabalho de suas mãos. Ou seja, não há nada pior. Salomão diz que viu um mal debaixo dos céus, no livro de Eclesiastes, que o homem que trabalhava, mas não tinha prazer no comer. Então aqui, comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e tirar bem. Então aqui encontramos no Salmo 128 o tema da felicidade. A felicidade não é algo que você vai conquistar, mas a felicidade é algo que está presente junto com a bênção de Deus. Feliz será e tirar bem. Aí fala da mulher desse homem. A tua mulher será como uma videira frutífera. Uma videira frutífera, uma mulher que pudesse dar muitos filhos ao homem Israel, ela era uma bênção, uma videira frutífera. A pior conceito que uma mulher tinha quando casava era quando ela era estéril, não podia dar filhos. Era vergonhoso isso. Alguns viam até como um juízo de Deus sobre aquela mulher, mas quando a mulher podia dar filhos, se tornava uma videira frutífera aos lados da tua casa, ou seja, o homem teria então vários filhos, e isso era um sinal da prosperidade e da bênção de Deus, conforme o Salmo 127 diz, que os filhos são herança da parte do Senhor. Os teus filhos como plantas de oliveira. A mulher é considerada como uma videira frutífera. Jesus também diz que ele era a videira verdadeira, em João 15, e os filhos são considerados plantas de oliveira. Eu já falei isso, as 3 árvores que representam Israel, a oliveira representa o Israel nacional, a videira, o Israel espiritual, e a figueira, o Israel escatológico. Aqui no Salmo 128, verso 3, nós temos a videira e a oliveira. A videira sendo representada pela mulher frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O homem que podia reunir toda a sua família à roda da mesa, filhos, mulheres, a mulher, não é? Às vezes eles podiam ter mais de uma mulher, mais filhos ainda. Esse homem era considerado uma bênção, né? Ver os filhos sentados à mesa com o pai. Hoje em dia as famílias já não sentam mais à mesa para comer junto. Às vezes a mãe prepara a comida, vem um, pega o prato, vai para um lado, vem outro, vai para o computador, outro ocupado em jogos. Mas é uma bênção quando a família se reúne em torno da mesa, todos para comerem juntos, não é? Então, como plantas de oliveira, roda tua mesa. Eis que assim, isso é bênção, olha só, verso 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção do homem que teme ao Senhor era ter sua família reunida, sua esposa como uma videira frutífera, seus filhos como plantas de oliveira. Verso 5, o Senhor te abençoará desde Sião. Note como Sião é mencionado em vários salmos, Salmo 122, Salmo 125, Salmo 126, Salmo agora 128. Eis que assim será abençoado. O Senhor te abençoará desde Sião. Olha, o Senhor te abençoará desde Sião. Significa que o Senhor, a presença do Senhor estava em Sião. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Em todos os dias da tua vida verás o bem de Jerusalém. E verás os filhos de teus filhos. Para ver os filhos dos filhos indica longevidade, que era outra bênção de Deus. E aí também termina esse cântico da forma como termina também o Salmo de número
125, paz seja sobre Israel. Então, mesmo final do Salmo 125, termina o Salmo 128, paz sobre Israel. Quer dizer, Shalom, paz completa sobre Israel. Vamos para o outro salmo, Salmo 129, também é um salmo relativamente curto, esses salmos são curtos, mas são de grande valia, cada um desses salmos, salmos de peregrinação, cânticos de peregrinação, salmo dos degraus, né? Alguns dizem, conforme eles iam subindo o degrau do templo, eles iam cantando e salmodiando ao Senhor. Vamos para então o Salmo 129. É razoável chamar esse cântico de um salmo de confiança para a comunidade, pois se refere sobre o que o povo de Deus tem passado e como Deus os tem sustentado. Ele também poderia ser chamado de ação de graça comunitário, que celebra a presença sustentadora de Deus, ou do lamento comunitário, que pede que Deus continue a sustentar seu povo contra aqueles que querem fazer-lhes mal. Com um cântico de peregrinação, ele serve bem para lembrar os peregrinos que nunca devem considerar seus privilégios como certos, mas sempre gratos a Deus, como resultado da bênção de Deus. Esse salmo também pode ser orado por uma igreja que é perseguida, né, mas que não é destruída. Vamos ler então esse salmo aqui. Ele começa com a expressão, Salmo 129, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, não é? Muitas são as aflições do justo, e aqui ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. A vida não é só alegria, nós passamos angústias, aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então há momentos de bonança, momentos de alegria, mas há muitos momentos de aflição. A expressão muitas vezes me angustiar desde a minha mocidade, diga agora Israel, era comunitário. Israel foi angustiado muitas vezes, se achou em aperto muitas vezes. Então, muitas vezes me angustiar desde a minha mocidade. Essa expressão muitas vezes nos Salmos, ela aparece em alguns Salmos. Eu vou mencionar 4 para você. Muitas vezes desviou deles a sua cólera. Salmo 78, 38. Depois, Salmo 106, verso 43, muitas vezes os livrou. No Salmo 129, verso 1, que acabamos de ler, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E no verso 2 desse salmo, de novo, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram. Então, 4 vezes nós encontramos essa expressão, muitas vezes nos salmos. Olha o verso 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Quase que a repetição da mesma coisa no verso 1. Essa é uma forma de paralelismo. Ao mencionar 2 vezes, é sinal que ele foi muitas vezes angustiado desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. E aqui é que está o segredo, não é ser angustiado, mas é que o inimigo não prevaleça sobre nós. Todavia, não prevaleceram contra mim. Verso 3, os lavradores araram. Aqui vê-se uma cultura agrícola, não é? Lavradores arando, os lavradores araram sobre as minhas costas. Mas aqui os lavradores não araram a terra, araram as minhas costas. Os lavradores araram, abriram marcas nas minhas costas. O que lembra isso? Lembra Cristo na cruz. Lembra que eu falei que o segredo é ver em cada salmo Jesus? Olha só, os lavradores araram sobre as minhas costas, as marcas que ficaram nas costas de Cristo ao ir para a cruz. Então esse salmo aponta também, de uma certa forma, ele é messiânico,
o sofrimento de Jesus na cruz. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Então imaginem a terra arada, agora as costas aradas, com os açoites que Jesus levou. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Cortou as cordas dos ímpios. Os ímpios querem amarrar o justo com suas cordas, mas o Senhor, que é justo, corta essas cordas, essas amarras da nossa vida. Cortou a corda dos ímpios. Verso 5. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Novamente, Sião é mencionada. Salmo 122, Salmo 125, Salmo 126, Salmo 128 e agora no 129. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Tem alguns que dizem que até esses salmos são os salmos de Sião, não é? Porque ele é mencionado quase que em todos, não é em todos. 127 não menciona, não é? Nem o 124. Mas o 122, 125, tudo menciona Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que arranquem. Então aqui está falando que os ímpios sejam confundidos e tornem atrás, verso 5. Sejam como a erva dos telhados, os telhados que eram feitos, às vezes ali passarinho podia deitar alguma semente e nascia uma erva no telhado. E com o tempo, essas ervas eram arrancadas do telhado, não é? Então, ele está dizendo que os ímpios sejam como a erva dos telhados que se seca antes que arranque. E o sol, quando saía, secava aquelas ervas. Então, ficava aquelas ervas mortas. E ele diz que os ímpios sejam como essas ervas nos telhados da casa, que se seca antes que arranque. E qual o segador que não enche a mão, nem o que ata as feixes entre o braço. Alguns segadores não conseguiam encher a mão, porque colhiam pouco, né? Nem o que ata os feixes ante o braço. Os feixes era algo que era colocado quando eles colecionavam trigo, juntavam um grupo e faziam um feixe, amarrava, não é? Mas o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Nem tampouco os que passam dizendo, a bênção do Senhor seja sobre nós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então, que o ímpio não alcançasse essa bênção, que o ímpio não enchesse a mão, nem os seus feixes, não é? A bênção do Senhor seja sobre nós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. A bênção é sempre do Senhor. E quando a gente abençoa em nome do Senhor. Assim conclui o Salmo 129. Vamos para o Salmo 130. Esse salmo é uma confissão de pecado e uma esperança do perdão. Salmo de número 130. Vamos meditar nesse salmo. Esse é um lamento pessoal que expressa arrependimento. O arrependimento não é uma coisa que ocorre uma vez. O arrependimento deve ser feito muitas vezes, porque nós continuamos pecando, não é? Então, arrepender-se deve ser algo constante na vida do justo. E é um lamento pessoal que expressa o arrependimento, e ao mesmo tempo que a gente pede por arrependimento, vem a confiança na misericórdia de Deus. Não é? Nós pedimos e confiamos. Não é? Tem gente que pede perdão pelo mesmo pecado 50 vezes. Ele não confia na misericórdia. Claro que a gente deve se arrepender, mas também deve haver confiança que Deus é misericordioso, que nos perdoa, e a confiança da misericórdia de Deus. Outros salmos que são também proeminentes com esses temas penitenciais é o Salmo 6, o Salmo 25, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, conhecido como Salmo de Davi, quando pediu perdão pelo seu pecado de adultério com Betsabá, e o Salmo 143. Então, Salmo 6, 25, 32, 38, 51, Salmo 130 e 143, esses salmos são conhecidos como penitenciais,
que são pedidos de perdão. O elemento penitencial tem por objetivo ajudar os adoradores a ver a si mesmo como pessoas perdoadas. Aliás, nós não devemos ou não podemos adorar a Deus enquanto o pecado permanece em nós. Então, antes de adorar, sempre a confissão, como aqueles 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, Lucas 18, ele se exaltava dizendo quanto ele jejuava, quanto ele dava dízimo, e o outro batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Jesus disse que esse foi justificado. Não é? Então, antes de nós adorarmos a Deus verdadeiramente, é importante, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador, como pessoas perdoadas, cujo então direito, depois de perdoados, teremos o direito de entrar na presença de Deus, dependente da sua misericórdia. Salmo 130, possui apenas 8 versos. Vamos ver esse salmo, também ele é anônimo, chamado Cântico dos Degraus. Diz, das profundezas a ti clamo, ó Senhor, das profundezas. Em que profundeza o salmo estava, nós não sabemos. Podia estar numa cova, podia estar na profundeza espiritual, não é? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Vários salmos diz, Senhor, inclina os teus ouvidos, escuta a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas, não é? Esse é o clamor do salmista, ele clama a Deus que o ouça. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá, não é? Ele está fazendo uma pergunta a Deus, se o Senhor for observar a nossa iniquidade mesmo, quem é que vai subsistir? Se o Senhor punir e julgar e como fogo consumidor, mandar um fogo e consumir todos os pecadores, quem é que vai ficar? Ninguém, não é? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O único que pode nos dar o perdão é Deus. E com Deus está o perdão. E por isso todos devem temer a Deus. Temor aqui não é ter medo de Deus, mas a reverência. Aquele que pode perdoar nossos pecados, nossas iniquidades. Verso 5, aguarda o Senhor. A minha alma o aguarda. A alma aguarda sedenta, esperançosa em Deus. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguardo, espero na sua palavra. Ah, como é maravilhoso termos a nossa esperança em Deus e em sua palavra. O que nós vemos aqui? Que toda iniquidade é pecado. Nossas iniquidades nos afastam de Deus. Nossas iniquidades podem nos destruir espiritualmente. E o plano de Deus é perdoar as nossas iniquidades, senão ninguém subsiste. Tudo que temos que fazer é confessar e confiar no perdão de Deus, que se nos arrependermos sinceramente, Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Deus remirá Israel de todas suas iniquidades, vai dizer o verso 8. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. O salmo começa de forma individual, mas depois termina de forma coletiva, dizendo que ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Aí, olha como ele é pessoal, até o verso 8. A minha alma, pessoalmente, anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqueles que guardavam a noite, as vigílias da noite, guardando a cidade, não é? Eles ficavam aguardando o raiar da manhã. E a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. A minha alma continua aguardando.
E aí diz, espera Israel, agora se torna comunitário. Até o verso 6, o Salmo é de uma forma individual. Depois ele vai se tornar comunitário. Quando ele diz a minha alma, no verso 6, nós vemos as expressões de minha alma em alguns salmos. Por exemplo, no Salmo 62, 1, diz a minha alma espera somente em Deus. Salmo 130, verso 5, a minha alma aguarda o Senhor. Verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor. Lucas 1,46, o cântico de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma espera somente em Deus, a minha alma aguarda o Senhor, a minha alma anseia pelo Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. Agora, falando de forma individual, o Salmo vai, versos 7 e 8, para a forma coletiva. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Note que pede perdão, mas a misericórdia está no Senhor. E nele há abundante redenção. Deus é que nos redime, a redenção vem do Senhor. E diz o verso 8, olha que esperança para Israel. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Deus remirá a Israel, Deus remirá a cada um de nós de todas as nossas iniquidades. Ele começa de forma individual e depois passa para o coletivo, porque o pecado não afeta só a nós, o pecado afeta o coletivo. Por exemplo, numa igreja, se há 1 ou 2 membros em pecado, pode afetar todo o corpo de Cristo, porque nós somos um corpo. Então, o pecado meu individual não afeta só a mim, afeta também toda a minha comunidade, todo o corpo de Cristo. A mesma coisa em Israel, quando Davi pecou, toda a nação de Israel sofreu, não é por causa do pecado de Davi. Então o pecado afeta a mim individualmente, mas afeta o povo de Deus coletivamente. Quando Acã também no livro de Josué, lá guardou aquela capa babilônica, pegou o anátema da cidade de Jericó, na próxima batalha, a cidade de Ai, perderam a batalha. E o Senhor disse, quando Josué falou, Senhor, por que perdemos? Porque há anátema no meio do povo. Então, o pecado individual afeta o coletivo. Isso é uma realidade bíblica. Então, por isso que a confissão começa de forma individual e depois pede que Deus rima a Israel. Com isso, concluímos o Salmo de número 130, Salmo lindo, bonito. Se você gostou, coloque aí um sinal do joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você de forma sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia de forma sistemática. Ajude-nos a divulgar esse canal. Fale para amigos, familiares, irmãos da igreja, para que querem estudar e aprender mais a Bíblia, que acione nosso canal. Tenho certeza, pelos comentários que temos recebido, muita gente tem sido ajudada e você também será. Que Deus te abençoe. Se não subscreveu o nosso canal, subscreva. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Amém. Voltamos para comentar o Salmo 131. Já estamos no Salmo 130, só resta 20 salmos para acabar o maior livro da Bíblia. Salmos, livro de Salmos com 150 capítulos, 2.461 versos. Amém? Deus te abençoe.